Jesus. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele. Ele dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis. Procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu
altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Queridos irmãos e irmãs, a pessoa que não sabe quem é Deus, ela também não sabe quem ela é. E quando o homem não sabe quem é Deus e não sabe quem ele é, diante de Deus, diante dele mesmo, ele não saberá também quem ele é diante do mundo, diante das pessoas. Me permitam dizer que esta pessoa, este homem, só pode fazer mal a ele próprio e aos outros. Porque quem não conhece a Deus não pode amá-lo nem temê-lo. Se nós não tememos a Deus, nós não tememos a lei da gravidade, nós não tememos a liberdade, nós não tememos ao diabo. Quem não teme a Deus. Não temos consciência dos limites, não temos consciência de respeito. Aquele fio de ouro, aquela regra. A minha liberdade começa quando a do outro termina, ou a do outro começa quando a minha termina. Vejam. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos os profetas dizem isso. E sobretudo, a terça e a quarta, que falavam da profecia de Jonas. Jonas, sem saber, sem conhecer a Deus, e o Antigo Testamento deu-lhe o título de profeta, mesmo sem tendo a cabeça dura, o coração fechado. Mesmo com todos os sinais miraculosos, extraordinários, portanto, que nós chamamos assim, ainda Jonas insistiu em não ver. E se ele insistiu em não ver, insistiu também em não acreditar os sinais. Vejam. Jonas foge do pedido de Deus, da ordem de Deus, do mandato de Deus para ir a Nínive. Quer pegar uma fuga pelo mar, mas o Senhor, que é o Senhor dos céus e da terra, também é o Senhor dos mares. Faz com que uma grande tempestade, o Senhor manda nos deuses também do mar. Faz com que os deuses do mar se revoltem, levantam uma grande tempestade, e aqueles pagãos chegam à conclusão que os deuses estão assim, porque ali existe alguém que desobedeceu ao Deus verdadeiro. E eles, lançando o olhar uns para os outros, vejam, não vendo quem foi revolto, quem foi rebelde e desobediente a este Deus, porque eles serviam os mesmos deuses, foi procurar no fundo do navio quem poderia estar desagradando ao seu Deus. E chegaram à presença de Jonas, e ele constatou que, de fato, aquilo que estava acontecendo, o navio ia naufragar por causa dele. Lança-me no mar. Deus que não desiste dos seus desígnios, Deus que não desiste de nós, Deus que não desiste da humanidade que Ele criou, faz com que um grande peixe agora sirva de navio. Muitos chamam de baleia, mas o peixe não chama de baleia. Diz que foi um grande peixe que engoliu Jonas, que passou 3 dias. 3 quer dizer plenitude, 3 o tempo que Deus deu a ele para entrar em Nínive, 72 horas para que ele convertesse a cidade, que o texto de ontem dizia que eram mais de 120 mil pessoas. Vejam.
E é interessante, não é coincidência, não é por acaso, em tudo Deus tem um caso, e este peixe tem o endereço certo. Deus que serve das suas criaturas, é o Deus que é criador. Para fazer com que nós desempenhemos, para que nós nos comprometemos, para que nós sejamos responsáveis com a nossa fé e com o plano salvífico de Deus. Aqui ele fala da soterologia, da economia da salvação. Vejam. E esse peixe lança Jonas no mar de Nínive. Endereço certo. Na praia. Jonas está na praia. Mas não sei se está na praia para se bronzear ou no dia lindo de sol. Mas ele está para entrar em Nínive. E Deus faz uma coisa espetacular na vida deste desobediente, cabeça dura, coração fechado. Porque em tempo recorde, ele converte uma metrópole, Nínive. No mais foram precisos 72 horas, mas apenas 48 horas para a conversão. A partir do superior ao inferior, porque se fosse ao contrário, não aconteceria a conversão total. Porque é justamente assim, a partir do superior. Por que o superior? Porque o rei. Ele não representava apenas Deus, mas ele era Deus para o seu povo. Era ungido para transmitir as virtudes de Deus, para transmitir a sabedoria de Deus. Por isso que Salomão não pediu riquezas, mas pediu o espírito de sabedoria para governar o teu povo, não o meu povo. Vejam. E a partir do rei que se depõe de suas vestes reais e se veste agora, se compõe, depor e compor, de saco, de estopa, tomando em sinal de penitência um banho de cinzas, fazendo jejum e decretando que todo o seu reino também fizesse assim, até os animais tomasse banho de cinza, entrasse no seu instinto também em penitência, porque todas as criaturas e toda a criação deve louvar ao Senhor. Todos, até a ameba é criatura de Deus. Todos devem louvar ao Senhor. E Deus utiliza de tudo para isso. Vejam. Mas mesmo assim, Jonas, depois dessas 48 horas, sai da cidade, foi o texto de ontem. Sai da cidade, senta-se na areia da praia, não é? Vejam. Deus faz nascer uma amoreira para que ele não ficasse no sol escaldante, não perecesse. E à noite ela morre, porque foi bichada, não é? Um verme pegou e matou. E aí Jonas olha para Deus Criador e reclama do Deus Criador. Em tudo Deus tem sua pedagogia, ele é educador também e nos ensina na sua ação, no seu movimento. E Deus pergunta a Jonas: mas como é que tu te importas com a amoreira que eu fiz crescer, não é? E fiz morrer, e tu não te importas com 120 mil pessoas que iam morrer? Não apenas no corpo, mas na alma. Veja. Não apenas ia para o cemitério, mas ia para o inferno. E aconteceu o que aconteceu com Sodoma, com Gomorra, com Tiro e Sidônia. Ia acontecer. Nós somos assim, infelizmente, meus queridos irmãos e irmãs. Sobretudo a pós-modernidade do século XXI. Estamos numa cultura mortífera. A cultura do aborto, a cultura da eutanásia, a cultura da indiferença, da frieza, do desprezo. A cultura de morte. E ao mesmo tempo é uma cultura que, eu dizia ontem, é uma cultura que também perde tempo com a planta. Ah, como é bonitinha essa planta.
e tantos morrenos. E aquele que cuida da planta, aquele que faz um carinho num gato, o gato vem com tanta carência, passando nas pernas, que não ama ninguém, gato, só quer o que você tem. Não é? Ou o cachorro está estressado, eu tenho que levar para uma clínica terapêutica para o cachorro e deixa, não é, as crianças morrerem, os bebês serem triturados no ventre de sua mãe. Essa cultura é terrível. Nossa, nós não enxergamos a vida, nós não servimos, parece-me, que o Cristo, o ungido do Pai, que diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida. E tenha vida em plenitude. É muito mais do que abundância, viu? Em plenitude. Porque não é apenas na parte material. É também, mas é em plenitude. Na totalidade da nossa vida. Por isso que nós estamos numa cultura hiper mega sensível, emocional, sentimental. Basta contrariar uma pessoa, foi alerta que eu fiz no final da missa de ontem, basta contrariar uma pessoa que ela se fecha. Ela está aberta, quando é contrariada ela se fecha, fica amarga, fica ressentida. O sentimento que estava nela bom, já não é mais bom. É ruim, é estragado. E cuidado que o diabo está pegando por aí. Os psiquiatras, os psicólogos, na minha área, o analista, nós dizemos que os transtornos, os traumas, são portas abertas para a ação. Mas também um acúmulo de sentimento, de rancor, de raiva, de mágoa, de ódio. Porque puro ódio ao diabo também são portas largas para a ação. Eu dizia também que a ciência do laboratório diz que a depressão vai ser a doença psíquica de 2030. A biologia, a fisiologia diz que, a medicina clínica diz que o câncer será a doença de 2050. Nós, exorcistas, dizemos que as perturbações no mundo preternatural de espíritos impuros também, a partir, né, de 2030, vocês vão ver muito mais pessoas doidas e possessas. Por que isso, padre? Por causa dessa hipersensibilidade. Por causa dessa abertura que nós estamos nos nossos tratos humanos, nos nossos relacionamentos humanos, de ficarmos magoados, de ficarmos ressentidos e de acumularmos instintos que não prestam. Vejam, quem não explode, implode. Quem não explode, implode. Quem não tem capacidade de diálogo, explodir aqui não é como padre, viu? Não é? Que não tem nem pavio. Não, não é isso. Quem não dialoga, quem não se relaciona. Mas dialogar não é ir como a Rafa Meia, é um termo do Antigo Testamento, não é? As pessoas sempre dizem, eu vou lá e vou armar um barraco, não é? Vou chutar o pau da barraca e vou dizer a minha verdade. Ela vai ter que ouvir, ele vai ouvir e desculhamba, não é? Chamado palavrão, a pornografia. Não é isso. Se eu não tenho a capacidade de me confrontar como pessoas humanas, como cidadãos e cidadãs, mas eu deveria ter a capacidade de dialogar com Deus e dialogar comigo mesmo. O problema é isso. Que quando eu não dialogo com os outros, digo os meus desaforos e os meus... de dialogar comigo mesmo. E por isso que eu adoeço. O único prejudicado sou eu mesmo. O único doente sou eu mesmo. Vejam.
Por que eu estou dizendo isso? Porque o salmista de hoje, já o Salmo 1, na abertura da salmodia, nos pede que aquele que conhece o Senhor, e porque o conhece, confie nele. É feliz quem a Deus se confia. Vejam, é bem-aventurado. Não é uma alegria, não é uma satisfação, não é uma compensação, é uma felicidade. E felicidade é um estado interior de satisfação, de realização interiormente. Por isso que o nosso bom mestre, como se referiu aquele jovem rico. Por isso que o nosso bom pastor, ele pede justamente essa atitude interior nossa. E por isso que ele nos ensina a rezar. Começou ontem, é o Evangelho, chegamos. Ele ensinou a rezar. E ele ensinou a rezar não de uma forma olhando para os céus e dizendo assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não nos ensinou assim. A abertura da oração que Jesus fez não foi Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Não foi assim que ele nos ensinou. Ele não nos ensinou dizendo: Deus Sabaó, Senhor dos exércitos, os teus cavalos e os teus cavaleiros. Deus não nos ensinou assim. Jesus não nos ensinou assim, aliás. Jesus nos ensinou a dizer Pai. E não foi Pai meu. Comecem assim, viu? Pai de Jesus, Pai de Cristo, foi Pai nosso. Jesus disse que a oração nos ensina a filiação. Só pode rezar quem é sabedor, que é filho. Só pode rezar quem olha para Deus e o vê como Pai. E Pai é um processo intrínseco, é um processo próximo, não é um processo distante. Pai é relação, Pai é intimidade. Independentemente que você não tenha, enquanto filho, biologicamente, um relacionamento bom com o seu pai. Ou um bom relacionamento. Independentemente. Mas rezar o Pai Nosso já é para superar este mau relacionamento. A partir de Deus. Rezar o Pai Nosso é justamente para transpor, mover essa montanha pela fé no Pai desse trauma. Das vezes que você sofreu, das vezes que foi dolorido. Vejam a indiferença do seu pai, ou a frieza, ou o abandono, ou as pisas, a violência. Mover essa montanha desse ressentimento, dessa angústia, dessa incerteza, e ao mesmo tempo permitir que Jesus não acalente, mas que Jesus preencha esse vazio existencial dentro de nós. Eis a periferia, não apenas geográfica onde estamos, mas a periferia existencial. Quantas pessoas estão na periferia existencial da sua vida, da sua história, que não tem controle. E por isso precisa, me desculpe, meus queridos irmãos e irmãs, de muletas. Precisam de esteios. Precisam de pessoas sempre aos lados, não de lado, aos lados. Para que, como Tatiano, possam lhe sustentar na vida. Rezar o Pai Nosso é dizer que nós temos apenas Deus. Apenas Deus. Eu confio no Senhor. Ele é minha proteção. Ele é o meu refúgio. Ele é meu abrigo. Ele é a minha fortaleza. Ele é a minha garantia. Vejam. E termina dizendo: mas bem outra é a sorte dos perversos. Quem é o perverso aqui? É o homem que não tem fé. É o que não confia no Senhor. Vejam. O perverso é este. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento.
pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. E quem é o eleito aqui? Aquele que vai ao encontro do Senhor e deixa que o Senhor seja o seu Pai. Porque aqui é um encontro dinâmico, viu? Deus é Pai, mas nós temos que nos sentirmos filhos e deixar que Ele seja Pai na nossa vida. Temos que ir ao seu encontro. É por isso que hoje Ele nos ensina a pedir com persistência, com perseverança, com prudência. Tem uma teimosia boa. Tem uma teimosia boa na oração. Sejamos teimosos na oração. Ah, se Jonas fosse teimoso em cumprir o mandato, em cumprir a missão que o Senhor lhe deu. Não era fácil. Não era fácil. Jonas foi o instrumento da única tábula de salvação. Não é fácil. É preciso tremer mesmo nas bases. É preciso. Não é fácil. Não foi fácil para Jonas. Não é fácil os missionários daqui, veja, evangelizar essa tira. Que vai até no outro lado. Não é pequena a comunidade. A rua da Jaqueira não é pequena, não é? Começa de uma ponta para a outra. Vejam. E é uma ponta, não é? Que envolve todo o morro. Todo o outeiro. Mas é preciso a gente descobrir. É preciso proclamar o reino de Deus para essas famílias. A Jaqueira pode ser uma Nínive. E nós somos o Jonas. Que somos levantados por Deus. E se não formos, essas famílias vão se perderem. E se essas famílias se perderem, nós também nos perdemos. Porque é culpa nossa. Somos teimosos. Ou no máximo, dizemos que somos pessoas de fé. Mas o pecado capital ainda reina na nossa vida. A preguiça. O comodismo. Não é? E o medo. Se o medo reina, então porque eu não sei quem é Deus. Se o medo reina, eu não sei quem eu sou diante de Deus. Então nunca eu posso ser instrumento nas mãos do Senhor. O profeta, o cristão, o católico, o evangelizador, o missionário tem que saber quem é Deus e tem que saber quem ele é para Deus. E aí, ser ousado no evangelho, ser intrépido, ser aguerrido, ser violento no evangelho. E ir ao encontro dessas pessoas, não para falar de violência, não falar de luta, não falar de firmeza, mas falar de amor, compaixão, misericórdia e piedade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.